Futebolês, oferecimento, Sequipe, solução completa para sua frota. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Seu Chevrolet 0 km é na Sanauto. Mais informações em @Sanauto Chevrolet. Olá, gente, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar o Futebolês, segunda-feira e a semana de Copa do Nordeste. Mas antes tem Campeonato Cearense pra gente comentar. Tudo bem, Flavinha? Boa noite. Boa noite pra você. E aí, Caio? Boa noite, Caio, você. Boa noite, Flávia. Falar desse fim de semana de muita bola rolando pelo estadual, né? Vitórias importantes que classificaram Ceará e Fortaleza. A gente vai comentar muito. Mas a gente começa pelo Ceará, porque foi goleada, Caio. Foi em poucos minutos virou goleada, né? Na verdade. O Ceará vinha fazendo ali, primeiro tempo foi 1-0, no segundo tempo aquele jogo mais morno, mas depois, Caio, desembestou a fazer gol no finalzinho e meteu um 5-0 pra cima do Barbalha. Desembestou a marcar gol depois dos 44, mais ou menos, né? Que aí transforma uma vitória tranquila em goleada. O Ceará ter feito elevando o seu nível de atuação ao longo desses últimos jogos, né? Contra o Iguatu, por exemplo, uma vitória magra que merecia ser uma vitória mais elástica. E aí é interessante a gente ver as mudanças que o Léo Condé vai fazendo dentro do mesmo tema, dentro da mesma variação. Mas, por exemplo, quando ele veio com o meio de campo com o Richardson, com o Fernando Sobral e com o Mugni na frente, né? De um time que fosse mais brigador, que chegasse na área, Mugni fazendo de novo uma belíssima partida. No primeiro tempo, talvez tenha faltado um pouquinho mais de refino na finalização, essa que é a grande verdade. Mas o domínio já estava claro, já estava lá, diante de um Barbalha que tentava se defender num bloco médio, jogando na linha de meio de campo para baixo, nada de muito inovador, coisa do tipo, e apostando muito no Valência fazer defesas, tentar evitar maiores agressões do Ceará. Já no segundo tempo, praticamente na volta, um gol que é importantíssimo. Não para fazer o 2-0 e ganhar o jogo. Pelo andamento, o Ceará faria um segundo gol mais cedo ou mais tarde. Mas pelo Ailon voltar a marcar. É importante, jogada do Mugni de novo pelo lado esquerdo. Aliás, o Léo Condé fala isso na coletiva, né? Que um dos ajustes do intervalo foi fazer com que o Mugni caísse também pelos flancos para tentar abrir espaço, e elogia a movimentação também do Ailon nesse aspecto, de estar sempre perto para poder receber, para poder finalizar. E aí o Ailon, quando marca o gol, já tira um peso danado e deixa o jogo totalmente sob controle, porque 1-0 é aquela coisa, né? Vantagem mínima, você pode até ter alguns problemas. Aos poucos ele foi de novo mexendo no time, de novo o Matheus Araújo entrando no meio de campo, de novo o Guilherme, que talvez não fosse o último da fila, né? Mas entrou de forma interessante contra o Iguatu, e aí entra novamente no jogo de hoje para fazer gol, para fazer seu primeiro gol com a camisa profissional do Ceará, o que é muito importante também nesse aspecto. Faz um saldo que talvez nem seja tão relevante, você vai ter ali uma discussão entre Fortaleza e Ceará, mais na frente, talvez com aquela questão do mando de campo numa hipotética decisão, mas dentro da chave a coisa já estava muito sob controle. A vitória do Ceará, somada com a vitória do Ferroviário em cima do Maracanã, já garantiu o primeiro lugar ao Alvinegro. A gente está vendo aí o gol do Guilherme, do menino da base, que por sinal nessa semana o Ceará anunciou a renovação de contrato até o final de 26. O clube trata ele de fato como uma esperança para o futuro, para ser um jogador a ser lapidado. É importante ter isso. E é muito importante, eu imagino, para ele, individualmente, mesmo que seja um jogo contra o Barbalha, marcar logo esse primeiro gol no time de cima, tirar esse peso. E o placar de 5-0 acabou sendo construído com muita tranquilidade, refletindo a diferença entre os dois times e encontrando um Ceará numa evolução. Sempre vai ter aquela discussão na primeira fase estadual, mas era contra o Barbalha. Amigo, o jogo é contra o Barbalha, o Campeonato Cearense está sendo jogado agora, não tem como tu avaliar muita coisa para frente. Dá para avaliar para baixo. Então é muito importante a gente ver um jogador como o Ailon voltando a marcar 2 gols. E aí, legal também, o Matheus Araújo marcando seu primeiro gol com a camisa do Ceará, aproveitando um rebote nessa sequência de gols que você falava, né, Flávia? Isso. Depois dos 44, o Ceará transformou uma vitória tranquila em uma goleada. Daqui a pouco o Caio vai voltar com a gente, porque continua, aliás, com a gente, porque ele vai falar também da vitória do Fortaleza lá no sábado. O Fortaleza teve mais dificuldades contra o Floresta. 1 a menos, né? Exatamente. E o Léo Condé falou após a partida, né? Falou após o jogo, o técnico do Ceará, Léo Condé, elogiou principalmente a produção da equipe, que pela primeira vez venceu por uma diferença maior que um gol. Conseguimos fazer um jogo forte, né, durante toda a partida. Primeiro tempo um pouco de dificuldade para sair da forte marcação do adversário, praticamente marcando de forma individual a nossa equipe, mas mesmo assim construímos ali umas 2, 3 boas possibilidades de gols. No intervalo a gente fez algumas correções ali de movimentações, como ele estava marcando individual, a gente passou adiantamos um pouco o Sobral, né, e para pesar ali a última linha deles, e também trabalhamos com o Mugni um pouco mais aberto para
criar espaço no meio para o Aylon jogar. E o Aylon foi peça fundamental no segundo tempo ali, não só pelos gols, mas principalmente pelas movimentações que ele criou ali. Eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar melhor, né? Diferente das partidas anteriores, a dinâmica do jogo. Então acho que isso foram fatores assim importantes para a gente conseguir fazer um segundo tempo forte. No sábado, o Fortaleza encontrou muito mais dificuldades, até pelo contexto. Perdeu um jogador muito cedo, e aí o jogo contra o organizado Floresta, porque a gente sabe, né, da capacidade do Chamusca, foi um jogo bem mais complicado para o Fortaleza, cara. Verdade, foi um duelo tático interessante, até por conta da expulsão do Lucas Sacha, como a gente vai ver ao longo dos melhores momentos da partida. Fortaleza encontrou no Floresta uma resistência. O Floresta era um time que a gente viu no jogo contra o Ferroviário, organizado, mas com sérios problemas na questão da bola aérea defensiva. Então o Fortaleza, quando não conseguia furar o bloqueio do Floresta, que talvez esse tenha sido a chance mais interessante do Floresta antes da expulsão, né? O Breno erra e aí o Floresta teve uma chance de abrir o marcador. Mas o Fortaleza encontrou dificuldades no toque, porque o Floresta fechava muito bem, inclusive com os dois pontas fechando junto com os laterais, quase uma linha de 6. E aí a bola aérea se tornou uma alternativa. A gente tá vendo aí cruzamento do Mancuso pro Kaiser, depois tem um cruzamento do Zé Wellison procurando o Kaiser também na área. Era ali que o Fortaleza conseguia encontrar mais perigos. O Fortaleza novamente completamente modificado, aquela história do rodízio no início de temporada, de um time que já tá pronto, precisa dar ritmo a quem está no clube. Aí o lance polêmico, né? O Floresta reclama de toque de mão do Zé Wellison. Eu confesso que não vi intenção, não vi falta também em cima do jogador do Floresta pro gol do Pikachu. Aí é que vem o ponto da virada. O jogo é um gol aos 26 minutos. Então o Fortaleza abre o placar, o Floresta vai pra frente, né? Só que vem a expulsão do Lucas Sacha, literalmente 2 minutos depois. 2 minutos depois, o Lucas Sacha é expulso, quebra o contra-ataque, é expulso. Não tem muito o que se discutir. O Floresta tem a sua melhor oportunidade na cobrança da falta. Cobrança da falta do Ícaro, que explode na trave, ela dá um desvio e quase mata o Breno. E depois, como é que o Fortaleza se reorganizou? Aí que é o detalhe bacana do jogo. Fez aquela coisa de ter 2 linhas de 4 e apenas o Kaiser na frente. E aparece um jogador que fez um partidaço chamado Zé Wellison. Zé Wellison correu por ele, por Lucas Sacha, por quem estivesse fora, aparecia no ataque, aparecia defensivamente. Esse ainda é um lance que a gente viu do Dylan Borreiro, que de novo não aproveitou a oportunidade, não foi bem, tentando um contra-ataque, mas o jogo ficou nessa forma. 2 linhas de 4, um Floresta agredindo, o Chamusca começa a colocar atacantes, entre eles o Juan, que já jogou no Fortaleza, coloca quase uma linha de 4 atacantes, aproveitando essa questão de um jogador a menos, e o Fortaleza se viu numa situação que dificilmente ele ia se ver no estadual. Seu time que está acuado, nessa hora o Vojvoda já tinha colocado o Tinga em campo para adiantar o Mancuso na ponta direita, depois colocou o Marinho, já tinha colocado o Moisés no lugar do Dylan para melhorar o contra-ataque, mas mesmo assim o Floresta encontrou chances para atrapalhar a vida do Fortaleza. O Fortaleza até encaixa um contra-ataque no final do jogo com o Marinho e outro com o Moisés, mas quem teve ainda a quantidade de ataque foi o próprio Floresta, e aí é aquela coisa de, você quer testar situações de jogo para a temporada? Fortaleza entendeu que é jogar 70 minutos numa partida com um jogador a menos. E conseguiu suportar o resultado diante de um Floresta que é um time que tem tudo para ir para as quartas de final e brigar por vaga na semifinal, porque de fato tem qualidade, tem alguns bons jogadores, tem o Tadei, camisa 10, que é um jogador interessante, poderia ter conseguido empate dentro desse contexto completamente diferenciado de um Fortaleza jogando com um jogador a menos desde o minuto 28 do primeiro tempo. Mas vitórias importantes aí, então, tanto o Fortaleza, apesar de ter sido esse um pouquinho mais apertado, mas garante o time na semifinal, que é o objetivo inicial no Cearense. O Fortaleza fez mais gols, tomou menos gols, né? Tem um saldo de 11. Valeu, Caio! Você fala muito do nível do campeonato, né? Esse ano os dois chegaram no clássico sem perder pontos. Sem perder pontos. Já tinha tido 2 empates, mas dessa vez não. É 100% de aproveitamento. Hasta la vista. Tamo junto. Valeu, Caio. Juan Pablo Vojvoda elogiou, né, como o Fortaleza suportou a pressão após a expulsão do Lucas Sacha. A gente vai ouvir agora. Complicó hasta o punto que mudó la situación de juego de un time como Fortaleza que estaba teniendo pose de bola y creando situaciones de gol. ¿Sí? Conseguimos un gol, una tiro de Renato a Natravi, teníamos volumen de juego, eso mudó completamente a un Chimi que pasó a defender como en el caso de Fortaleza. Teníamos que defender con un hombre menos y ahí, bueno, hallo que lo hicimos bien en esa fase, en la fase defensiva. E aí, torcedor, você que não quer perder nenhuma venda aí no seu negócio, presta atenção aqui, tá? No PagBank você paga menos para receber mais. Com as maquininhas do PagBank,
você tem taxa zero. Não paga aluguel, recebe via Pix, cartão de crédito e débito e pagamento por aproximação. E para não perder nenhuma venda, tá? Isso aí, a maquininha ainda sai de graça através do cashback. Além disso, sabe qual é a melhor parte? Você recebe o dinheiro das suas vendas na hora, inclusive nos feriados e finais de semana. E tudo isso já vem com o banco completaço e grátis. E só o banco que rende mais, tem as maquininhas que vendem mais. Com o PagBank, o gol é certeiro. Não perca tempo, peça já a sua maquininha e aproveite que o PagBank tem a entrega mais rápida do Brasil. Acesse pagbank.com.br/venda e transforme sua forma de vender. PagBank, seu negócio vende mais. E aí, turminha do YouTube, já vai deixando aquele like maroto para fortalecer aqui o nosso trabalho no YouTube, nas redes sociais. Se você ainda não for inscrito, tá marcando bobeira, né? Tá vacilando. Então se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Pausa rápida, daqui a pouco a gente volta. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 km com preços e condições imperdíveis, então a Sanauto é o seu destino certo. Na Sanauto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanauto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Quem também venceu no fim de semana foi o Ferroviário. O Ferroviário venceu o Maracanã, conquistou a sua primeira vitória no estadual e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase. O gol do triunfo foi marcado, e você viu, pelo Jefão, aos 14 minutos do segundo tempo. De cabeça, o Jefão fez 1-0 para o Ferroviário contra o Maracanã. Primeira vitória, respira um pouquinho, vai para a zona ali de classificação para as quartas de final. O Ferroviário, que veio de um início complicado, né? Perdeu os 2 primeiros jogos, aí depois conseguiu um empate com o Floresta e agora consegue a primeira vitória. Ufa, respira um pouquinho mais aliviado. Dá uma olhada na classificação aqui, ó. Fase de grupos do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza já classificados para as semifinais, já estão lá nas semifinais. Aí tem Floresta, Horizonte, Maracanã e Cariri. Essas são as equipes que estão no grupo A. No grupo B tem Tirol com 4 pontos, um bolo, né? Ferroviário também tem 4 pontos, Barbalha e Iguatu. Lembrando que os 2 últimos aqui, ó, Maracanã e Cariri, Barbalha e Iguatu, se o quadrangular, né? Iriam para o quadrangular para saber quem cairia para a segunda divisão. Então, não tem meio termo, né, no Campeonato não Cearense. Não tem. Os primeiros vão para a classifica, semifinal, segundo, terceiro para as quartas, quarto e quinto vai para o quadrangular de rebaixamento. É isso aí. Agora vamos de goleada de preços baixos. E se tem uma empresa que tem a garantia de preço baixo, essa empresa é a Casas Alves, com certeza. Você já ouviu falar, e essa semana, tá? As Casas Alves têm uma oferta especial pra gente aqui do Futebolês. Dá uma olhada, ó. Só piso tipo A por R$19,90. É isso mesmo. Um piso que era de R$30, tá saindo R$19,90. Estamos com moral, viu? E o porcelanato tipo A por R$36,90. Pois tá aí, segue aí Casas Alves lá no Instagram, @CasasAlves. Eles entregam tudo em todo o estado do Ceará. E amanhã você vai acompanhar tudo de Esporte Fortaleza ao vivo aqui, de graça, na tela da TV Jangadeiro.
Um duelo recheado de rivalidade, mas a briga tem que ser sempre dentro de campo. E o Leão do Pici quer provar que continua mandando nesta selva chamada Nordestão. Nesta terça, 9h30 da noite, Sport Fortaleza, Copa do Nordeste no SBT, a Copa dos Clássicos é aqui. Mas, antes desse jogo entre Fortaleza e Sport, teve um jogo no Clássico Pernambucano lá, Santa Cruz e Sport protagonizaram cenas de uma verdadeira selvageria nas ruas do Recife, antes do Clássico, entre os times que aconteceu no último sábado, tá? E de forma preventiva, o governo do estado do Pernambuco anunciou a proibição da presença dos torcedores nos 5 próximos jogos do Santa e do Sport nesta temporada, tá? E a primeira partida de punição será justamente nesse duelo do Rubro Negro contra o Leão. Foi uma selvageria lá nas ruas do Recife, um negócio assim de doido. Bizarro. As imagens são muito fortes, inclusive. Tentativa de assassinato, foi um negócio assim inacreditável. Dá só uma olhada nisso aí, gente. Foi um negócio assim, bem distante. Teve loja saqueada, teve tudo de ruim que você possa imaginar aconteceu. Aconteceu bem distante do Arruda, Flávia. Sim. E aí, a diretoria do esporte ainda tenta reverter essa punição para que o jogo de amanhã seja com torcida, com a presença da torcida do esporte, mas a torcida única. Inclusive, o presidente do esporte, o Yuri Romão, já conversou com o Marcelo Paes e os dois entraram em um acordo para que tenhamos no jogo de amanhã torcida, mas é bem difícil o esporte reverter. Justamente porque tinha o receio por conta do ataque que aconteceu ano passado, né? A delegação do Fortaleza sofreu um ataque lá em Recife depois do jogo contra o esporte. Gente, Futebolês fica por aqui, mas a gente volta amanhã, já no esquenta dessa partida, porque tem transmissão ao vivo da TV Jangadeiro, Esporte e Fortaleza. Tem cobertura completa também no nosso Instagram, segue lá, @soufutebolês. Tchau, tchau. Tchau. Futebolês, oferecimento, Sequipe, solução completa para sua frota. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Seu Chevrolet 0 km é na Sanauto. Mais informações em @Sanauto Chevrolet.